Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde e hoje tenho comigo uma das figuras mais acarinhadas do país, aquele que para mim foi também um dos melhores jogadores da história do futebol e mais importante, alguém que também sabe ser um número 10 fora do campo. E claro, uma pessoa a quem tenho o privilégio de chamar amigo. Hoje, aqui e agora, e porque ontem já era tarde, o enorme Paulo Futre. Paulo, como estás? Luizinho, como é que estás, meu querido? É uma honra estar aqui contigo neste momento e para este grande projeto que acabaste por começar, não é? Há pouco tempo. Paulo, eu queria começar aqui por um tema que é muito comum nas fases finais da época e que tem a ver com os chamados prémios para ganhar. E para aqueles que estão menos familiarizados com o mundo do futebol, consiste no seguinte: tens duas equipas a lutar pelos mesmos objetivos, seja pelo campeonato, seja por lugares europeus, seja para não descer, e estas equipas pagam um prémio financeiro aos adversários dos seus rivais diretos nestes objetivos. Ou seja, transportando aqui para Portugal, e para tentar dar aqui o exemplo mais simples, olhamos para o final do campeonato em que Benfica e Porto estão a lutar pelo primeiro lugar, e aqui era semelhante a ver o Benfica pagar um prémio ao Vitória para que o Vitória conseguisse roubar pontos ao Porto, ou vice-versa, o Porto pagar ao Santa Clara para que o Santa Clara conseguisse roubar pontos ao Benfica. Os prémios para ganhar, também é bom salientar, não são permitidos em parte alguma, ainda assim tem uma moldura penal muito diferente e muito mais leve dos prémios para perder, essa parte sim, o maior flagelo do futebol. Ora, tu há muitos anos que tens aqui uma postura muito firme e muito vincada, e serás dos jogadores, ou talvez o jogador que há mais tempo fala nisso, sendo a favor dos chamados prémios para ganhar. Eu gostava que me explicasses porque é que és a favor desse tipo de incentivo. Bom, sou a favor, Luís, porque estes prémios para ganhar ou para empatar sempre existiu. A única diferença quando eu jogava e hoje é que na altura eram os presidentes que eram multimilionários que davam estes prémios para as equipas que estavam a lutar pelo mesmo objetivo seu. Eu não quer dizer que seja para o título, também pode ser para não ter divisão, para a UEFA, etc, etc. Davam, eram os. Mas depois das sociedades anónimas, começou a ser muito difícil para os clubes darem estes prémios, não é? Não é fácil. Quando apareceu as sociedades anónimas, começarem a dar prémios, porque tinham que inventar, e têm que inventar mil maneiras para darem estes prémios. Eu em Portugal sou o único, falo disto, mas em Espanha, em 2005, desculpa, em 2015, houve uma greve do sindicato de jogadores que um dos pontos que queriam eram legalizar os prémios a terceiros para ganhar e pagarem ao fisco. Aí está, isto é de 2015. Se podes andar um bocadinho para cima para ver, para te fazer uma pergunta. Para quem só nos está a ouvir, basicamente é uma notícia do El Confidencial de 2015, em que se vêem vários capitães de equipa, na altura das equipas da Liga Espanhola. E esta ação consistia concretamente no quê? Não, foi uma greve que houve em 2015 do Sindicato de Jogadores. Se estás a ver, o primeiro que está à frente é o Luís Rubiales, que na altura era o presidente do Sindicato de Jogadores, a AFE, e hoje é o presidente da Federação Espanhola de Futebol, né? Já há vários anos. Se estás a ver, está os capitães, está o Casillas, está o Sérgio Ramos, está o Iniesta, está o Xavi, está o Piquet atrás, está o Juan Fran do Atlético também. Isto é, as grandes equipas a apoiar os prémios a terceiros, não é? E o que eles dizem depois em baixo, onde está as linhas pequenas, é que estavam dispostos a pagar ao fisco, não é? Todos os incentivos que conseguissem as equipas, não é? Por isso o que é que eu quero dizer com isto, não é? Porque é que eu entrei nisto?
Porque é que está aí o Iker, o Sérgio Ramos e os jogadores do Barcelona, Xavi, Iniesta, Piqué? Eles, e o Juan Fran, eles são os únicos que não recebem nunca prémios a terceiros por ganhar, porque é a obrigação de um grande clube ganhar sempre, né? Lutar sempre a ganhar. Mas a pessoa que consigo explicar-te bem, à parte de tem que ser legal, porquê? Porque no final de cada campeonato vai sempre haver isto. E porquê? Porque é que está ali o Iker, o Sérgio Ramos e os jogadores do Barcelona? Porque na parte final do campeonato, vou-te dar um exemplo, ou o meu exemplo na Regiana, né, que já tinha descido há várias jornadas, né? Estive ali. Então, quando uma equipa desce divisão, quando falta 5, 6 e 7 jornadas, nem tem vontade. Já não há motivação. Não há motivação nenhuma. Eu falo para mim, posso dar o meu exemplo, estou a dar o meu exemplo. Não há motivação. Eu fiz 1 ou 2 golos, nem fechei. Como é que vais festejar que já fracassaste, né? Não há motivação para nada, né? Tu queres é que o campeonato termine rápido e a maioria nem quer jogar já aqueles jogos, né? Porque não há concentração, não há motivação. Então, se uma equipa, porque é que estão ali os jogadores do Real Madrid e do Barcelona? Porque, vamos imaginar, se o Barcelona joga com uma equipa que já desceu nas últimas 4 ou 5 ou 6 jornadas, né? Em fevereiro ainda não desceu. Então está super motivado para jogar contra o Real Madrid, por exemplo. Mas nas últimas, se já tiver na segunda divisão, se não há um incentivo, o Real Madrid vai jogar com eles já na segunda divisão, pode ganhar 5, 6 ou 10 euros, não é? Porque uma equipa, quando está na segunda divisão, já vai meter o pé, não. Está motivado, não. Não tem nada por jogar. Claro, mas todos sabemos que esses incentivos existem, não é? Sempre existiu e vai existir. Já alguma vez alguém foi castigado por isto, alguma equipa, algum jogador, por prémios para ganhar ou empatar, não é? Não. Foram muitos, e estes têm que ser presos, não é? Por perderem, não é? Dinheiro para perder, isto tem que ser presos e realidades do futebol. Para ganhar, para bem também do futebol, né? E para o governo também receber, pagar os impostos, porque ninguém paga impostos. Os clubes hoje não sabem como é que vão arranjar o dinheiro, mas sempre arranjam. Os jogadores conseguem o objetivo, recebem este dinheiro e metem debaixo da cama, ou vão no dia seguinte comprar um carro, ou gastar mal o dinheiro, não é? Para bem de toda a gente, isto tem que ser legal. Aqui em Portugal, toda a gente tem medo de falar disto, toda a gente, eu falo dos ex-jogadores de futebol, já não digo dos jogadores atuais, como fizeram em Espanha em 2015, e eu penso, Luís, que no momento que entre um presidente para a Liga Espanhola, não é? Que entenda a mentalidade do jogador de futebol, não é? Que tenha sido jogador. Como o Luís Rubiales, que foi jogador de futebol, sabe muito bem a mentalidade do jogador de futebol, sabe muito bem que um jogador que tenha descido divisão não vai motivado como tem que ir, não vai jogar contra um grande como tem que ir, não é? E o outro grande já sabe que a equipa rival vai ganhar os 3 pontos, se não tem um incentivo. Também as equipas que conseguem o seu objetivo, que é não descer de divisão à falta de 5, 6, 7 jornadas, não têm por meter o pé. Ok, vão jogar por orgulho, mas somos profissionais, são profissionais. Jogam por orgulho, vão dar tudo, mas vão meter o pé como têm que meter, vão morder como têm que morder. Não. Não, porque são profissionais, não é? E se não está nada em jogo, é um jogo de treino, entre aspas. Não é? Um jogo de treino. Já cumpriram um objetivo, não vão descer divisão. Achas que os jovens vão estar toda a semana em estágio? Já nem estágio fazem. A equipa que chega a 4, 5, 6, 7 jornadas no final, o seu objetivo cumprido, né? Vão para a UEFA, já nem deixem, já estão de férias. Né? Os miúdos já podem ir para a noite, os jogadores que não têm contrato nestas equipas, as que descem e as que conseguem o seu objetivo, nem vão descer, nem para a UEFA. Vão meter o pé, vão estar motivados, os jovens não vão sair à noite, nem estágio lá, até antes do jogo vão sair, dá-lhes igual. Então, para bem do futebol,
tem que ser legal por todos os motivos. E estava-te a dizer, no momento que entra o presidente para a Liga Espanhola, que e com as ideias iguais que o Luís Rubiales, que é o presidente da Federação hoje, um ex-jogador de futebol, isto será legal, não é? Os prémios a terceiros será legal. Como é que isto era feito no teu tempo? Tu já há pouco falaste aqui da questão dos presidentes, que era entre os presidentes, mas eu sempre ouvi falar do chamado jogo da mala. Os maletines. E porquê é que ele se chama assim? Porquê é que é o jogo da mala? Como é que era feito todo o processo? Porque as histórias que eu ouvi sempre deram ideia de uma coisa quase de filme, não é? Uma coisa algo secreta. Como é que funcionava tudo isto? Há várias maneiras. O que é a mala? A mala é onde está o dinheiro, não é? Como é que se faz? Imagina que o jogo, que a equipa que tem que conseguir estes incentivos, diz-te uma cidade ao calhas. Que vamos falar em Espanha, Bilbao. Onde tu quiseres, Bilbao, né? Então, vamos imaginar que a equipa que vai jogar contra o Bilbao já deixou divisão. O Bilbao está a jogar pelo título espanhol, né? Faltam 3, 4 jornadas, né? Então, o Atlético Bilbao está a jogar pelo título. No hotel de Bilbao, né, está a pessoa que está em contacto com o rival ou os rivais que estão a jogar contra o Atlético Bilbao com a mala. E dentro do hotel está o contacto do capitão, do treinador ou do jogador do Atlético Bilbao, que é o que negociou, né? Esta pessoa pode ser um empresário, pode ser um amigo, pode ser... Nunca é normalmente gente ligada ao clube, funcionário do clube ou dirigente. Não, o clube nunca chega. Isto é um segredo do templo. Não é? O segredo do templo. O templo é o balneário. Mas o treinador também, não é? Muitas vezes o treinador, algumas vezes não, mas normalmente também o treinador, no meu tempo, referiu a dobrar, não é? Isto é, havia o pacto. Hoje, não quero entrar nisto, mas não deve mudar muito, não é? Então, quando este visse o dinheiro, não é? Na altura, ligava ou alguém ia avisar, ou ele mesmo ia avisar, contava o dinheiro dentro do hotel, né, do quarto do hotel. Na altura, e para não haver telefones, vai alguém da confiança para o estádio, né, ou para o hotel onde ainda estão os jogadores da equipa que vai já contra o Bilbao, dizer lá, contámos, está tudo certo, né? Se esta equipa consegue o objetivo, empata ou ganha em Bilbao, né? O dinheiro já não sai do hotel, né? A pessoa que levou a mala retira-se e fica logo ali, né? Em caso de não cumprir o objetivo, né? A mala volta para trás, né? Então, os maletíveis é isto. Mas também há contentores, né? Há outra coisa, há contentores quando é muito importante, já no último jogo praticamente, então não é uma mala, pode ser um contentor. Um contentor, digo eu, são várias malas, não é? E isto, por norma, pode intensificar-se mais no final da época, mas não é um exclusivo do final da época. Não, mas aí não estou de acordo. Eu não estou de acordo. Para mim, isso tinha que ser proibido também, que equipas que necessitem pontos recebem incentivos. Isto é, uma equipa que esteja a lutar para a UEFA, ainda, que seja possível matematicamente, né? Chegar à UEFA, ou uma equipa que matematicamente pode salvar ainda, não têm que ser incentivados, né? Porquê? Porque necessitam pontos. Não necessitam ser incentivados. Isto é, são profissionais aí. Aí têm que ter o pé, têm que matar. Para mim aí não tem que ser legal. Então aí continuava tudo igual. Mas aí como é que tu vais criar uma legislação base para isso? Porque vê que começas a caminhar por uma linha muito ténue. Ou seja, às vezes há equipas que não estão tão perto desse objetivo, mas também não estão afastadas. Eu fui profissional. Mesmo que seja longe, tens que morrer dentro do campo. Porque é possível o teu objetivo ainda.
Mas aí não traz muitas equipas que estão numa situação que já não aquece nem arrefece, não é? A Não, maior não, não, parte mas das equipas ainda podem chegar a alguma coisa, mesmo que seja uma miragem, não é? Mesmo que seja muito distante. sim, mas desde que matematicamente seja possível, né? Esta equipa, eles são profissionais, né? Eu fui profissional e vou dar tudo para conseguir ainda chegar ao meu objetivo, porque matematicamente é possível. Eu falo, estou a falar coisas que já não seja possível matematicamente, né? E nessas exceções de uma equipa que já não tem qualquer hipótese de chegar a um objetivo, seja ele qual for, eh, aí já concordas que essa equipa pode receber um incentivo de outra, com tudo feito, com todos os descontos, com todos os impostos. Aí está, né? Aquelas que já não jogam nada, que já estão de férias, né? Matematicamente já não têm hipótese, né? De lutarem, né? Isto é, porque aí estou de acordo que seja legal. Que seja, que só estou de acordo que seja legal aquelas que não têm nada a fazer, que estão de férias. Seja aqueles que já baixaram visão, ou aqueles que estão no meio da tabela, que já não conseguiram o seu objetivo de permanecer na primeira divisão, não é? Falaste aí há pouco que, uma vez que não é legal, e neste momento das sociedades anónimas desportivas, é sempre mais difícil justificar as saídas de algum dinheiro de um clube para o outro. Como é que isso pode ser feito, uma vez que não é legal, no tempo das sociedades desportivas? Ou seja, como é que um clube tira dinheiro para dar a outro? De que forma é que pode ser feito? Tem que inventar mil coisas, não é? Como por Inventar exemplo, mil coisas. Não quero entrar nisto agora, mas é uma questão de pensar, não é? É uma questão de pensar. Isto faz parte do mundo do futebol. Tens que me perguntar a mim é se eu, se sou dirigente, não é? Vamos à penúltima jornada. À penúltima não, quando foi Casa Pia e Portimonense, né? Benfica, Portimonense Benfica, e Futebol do Porto Porto, Casa Casa Pia, Pia, né? sim. Se me dizes a mim, tu, se fosses dirigente do Benfica e do Futebol do Porto, tinhas carregado ou não carregado? Eu dizia, tinha carregado com tudo, né? E tinha que inventar como vou pagar se, em caso das equipas cumprissem o objetivo, seja o Casa Pia, seja o Portimonense, né? Porque não estavam a jogar nada já. Nem para cima, nem para baixo. Isso aconteceu-te algumas vezes, tu receberes esses incentivos para ganhar quando jogavas? Bom, eu tenho histórias, eu joguei em grandes. Felizmente, infelizmente, quando eu começo na Regiana, que já depois da lesão, já estávamos na segunda divisão, já matematicamente, e não tive a sorte de jogar com um grande, né, para decidir o campeonato, né, porque Era mais dinheiro aí sempre, claro. não, tínhamos um incentivo enorme, né, mas não tive esta sorte. Agora, a primeira vez que ouvi falar nisto, Luís, foi no último jogo, 85-86, Futebol do Porto, Covilhã. A Covilhã já tinha descido divisão há várias semanas. Não é? Eu tinha 19 anos e nós tínhamos que ganhar o jogo para ser campeões, último jogo. E eu pensava que aquilo íamos marcar rápido e Covilhã baixava os braços, íamos ganhar fácil. Uhum. Aquela equipa de Volta ao Porto foi a mesma que foi campeã da Europa um ano depois. Não é? Eu até ali, eu em 3 anos só perdi uma vez nas Antas, o mítico estado das Antas, foi que o Sporting para a taça no prolongamento. Não é? Então era impossível que o Covilhã pudesse ganhar ou empatar. E o jogo começa penalti sobre mim, né? Penalti claro. Mas quando é penalti claro, vêm 3 ou 4 jogadores do Covilhã a chamarem-me tudo. Né? E o que é isto? Já tinham divisão, estão a chamar tudo. Isto não é... Bom, e começaram a morder durante o jogo, a aguentar, morderam, reagiram, empatam, 1-1 ao intervalo. O que é isto? Ao intervalo já tinha que estar 5-0, né? 1-1.
Fomos em pânico para o balneário. Quando sai do balneário, havia 3 ou 4 jogadores do Covilhã que tinham jogado comigo nas camadas jovens do Sporting. Né? Os conhecia bem, né? E eu entro, e mesmo dentro do estádio já, na real, me pergunto, lá, já desceram, estão a fazer o jogo da vossa vida, o que é que passa aqui? Lá? E comecei a insultar, né? E eles disseram, Paulinho, se empatamos ou ganhamos, pá, o nosso prémio é um ano de ordenado. Faz toda a diferença. Um ano de ordenado. E eu, pá, desculpem, pá, força, né? Foi a primeira vez que ouvi falar nisto, estão lá, tem que morder, né? Aos 60 minutos, Luís, quase que me ia dando alguma coisa, a mim, fazem 2-1 nas Antas. A ganharem 2-1 no estádio mítico das Antas. Isto é, depois o grande Bibota abriu o livro, né? Deu 2 golos e depois o Eloy, acho eu, ganhámos 5-2, mas não ganhámos para o susto. Não, e é a primeira vez que ouço falar em prémios a terceiros, né? Depois, lá fora, seja a jogar para a UEFA ou campeonato, estou a falar em Espanha, eu não quero meter aqui estes companheiros meus, né? Mas aquilo havia 23 espanhóis de cada equipa na época, e depois mais tarde 22, né? E sempre se conheciam uns aos outros, né? Então, na parte final do campeonato, seja a jogar para a UEFA ou para o campeonato, eu sabia até quanto dinheiro dava a cada um da equipa que vinha já connosco, né? E há uma vez, Luizinho, que eu sei disto, e há um gajo que me faz uma entrada, o gajo estava no mercado, assassina. Já tinham descido visão e sabia o prémio que ele ia receber. Assassina, né? Dá-me 2 voltas para arrebentar, para mandar para o hospital, né? E eu fico ali no chão, vejo o massagista ao meio, levanto-me e vou ter com ele, né? E faço este gesto lá, se estás carregado, sei o que vais ganhar se me mandas para o hospital com estas entradas, com outra entrada destas assassina, eu vou romper o pacto, ou o código do tempo, e vou dizer à imprensa o dinheiro que tu ganhaste para me enviares para o hospital, né? Lá ele acalmou, foi durinho, mas já não passou-se os limites com entradas, né? Mas fiz este movimento, né? Eu tive sorte, o jogo não estava a dar em direto. Não estava a dar em direto, tive sorte. Na altura só dava um jogo em direto ao sábado e outro ao domingo. Né? Não dava, não é como hoje. E aquele não estava, tive sorte, não me apanharam o gesto, mas um jornalista, na terça-feira, 2 dias depois, vem ter comigo, Pablo, vi que fazes o gesto, quando tinha o Atlético Bilbao, ou o clube que ia jogar com vocês, que estava já com vocês. Eu fiz um movimento porque apostei com ele no almoço, né? E que ele ia perder e ia-me pagar. Mas ele viu o movimento. Isto toda a gente sabe, assim, toda a gente sabe, tanto em Espanha diz o que é que se passou, isto é, na situação, não é tabu, isto é, os jogadores fizeram greve, porque acham que este tema tem que ser legal, não é? Tem que ser legal, não é? Isso é o segredo mais mal guardado do futebol, porque ao fim e ao cabo não é segredo nenhum. Toda a gente acaba por saber que isto acontece. Simplesmente está escondido e está na sombra. É uma questão, Luís, de alguém explicar bem às pessoas, né? Publicamente. Né? Isto tem que ser, e também para bem do futebol, né? Porque uma equipa que esteja na segunda divisão a 4 ou 5 jornadas do final, ou uma equipa que consiga o seu objetivo já, nem UEFA, nem deixem, tem que ter motivação. Porque eu sou, ou fui, um profissional de futebol. E se me dizes a mim, tu, por exemplo, se não estás incentivado com prémio, bom, se sou jogador do Portimonense ou do Casa Pia, por exemplo, né? Ou equipas que fizeram visão, né? Já estão se não estou, vou meter o pé, vou morder, não. Então, para que haja interesse, né? Eu falo agora como adepto, para que haja interesse, né? Uma equipa tem que ser incentivada, porque senão vai ser goleada, né?
Será goleada. Há pouco falavas que és um dos poucos ex-jogadores que aborda este assunto, pelo menos aqui em Aqui, Portugal. aqui é Portugal, é Portugal. Lá fora não. Lá fora, se entras em Google, vês o Súcar, vês o Mostovoy, vês vários jogadores a dizerem que receberam prémios. Né? Aqui é tabu, né? Mas porque é que tu achas que aqui, até entre os ex-jogadores, e hoje em dia tu já tens vários ex-jogadores em cargos diretivos, seja em clubes, seja na Alguns Federação, disseram, seja na alguns já Liga, assumiram. porque é que achas que existe esse tabu, que existe esse segredo e que não o explicam com toda essa clareza? Eu acho que para dar o passo, primeiro passo, porque eu falo isto como. Eu falo isto porque amo o futebol, né? E porque sei o que passa no final de cada campeonato, né? E sei se não há incentivos para uma equipa que já tenha. Nem vejo o jogo, né? Se eu faço uma chamada para alguém, eles lá estão carregados. Não, não, nem vejo o jogo, goleada. Né? Que é o ABC, né? Tu alguma vez tiveste a oportunidade de explicar esse teu pensamento a pessoas que ocupam eh, cargos diretivos em Portugal, seja na Federação, seja na Liga? Epá, nós fomos pioneiros de algumas coisas. O VAR fomos pioneiros, né? Eu pensava que alguém já tivesse visto isto que aconteceu em Espanha, que alguém tinha falado já com o Luís Rubiales, né? Porque ele estava a favor, quando era presidente do Sindicato de Jogadores, também continua a ser a favor dos prémios atrativos hoje, que é presidente da Federação Espanhola. Por isso, eu quando falo disto, eu não estou em nenhum clube, eu falo nisto para bem do futebol das últimas jornadas, né? Porque sei, se uma equipa não tem incentivado, uma equipa destas que já falámos agora, que desceram de divisão e que já cumpriram os seus objetivos, a equipa grande, ou aquela que está já para a UEFA, com outro rival, vai ganhar fácil. Fácil. Tu falaste aí do Luís Rubiales e mudando aqui um pouco de assunto, o nome de Luís Rubiales é um dos que tem estado em foco nos últimos dias, por tudo o que está a acontecer no futebol espanhol relacionado com o Vinícius Júnior e com os insultos que este tem sofrido. De resto, isto provocou logo uma clivagem entre a Federação e a Liga e as posições distintas, porque o presidente da Liga acabou por não se mostrar tão sensibilizado com a situação de Vinícius como se calhar deveria. Como é que tu estás a analisar todo este fenómeno e de resto deves ter visto também o vídeo que Vinícius colocou nas redes sociais em que este está a sofrer insultos racistas um pouco por todo o lado. Não é? Luís, lamentável. Não só o Vinícius, agora é o Vinícius, amanhã é outro, quando já foi atrás do Vinícius. Lamentável. Tem que mudar isto, não é? É horrível, né? Horrível. Isto é um ser humano, meu, já. Estamos em 2023, Luizinho. Isto é de loucos, né? Não, irradiados. Quem faz estes insultos dentro do estádio não pode entrar dentro do estádio. Não está preparado para entrar dentro do estádio. Tem que ir para a escola outra vez, ser educados, né? Isto é lamentável. O tema do Presidente da Liga Espanhola e do Presidente da Liga de Federação, se vês bem que estão numa guerra à morte, entre aspas, há muito tempo. Né? Quando um está de acordo uma coisa, o outro está contra. É uma loucura, né? Há muitos anos, né? Isto é, estão pegados há muitos anos, né? Estão contra, mas uma coisa do outro mundo. É uma questão de entrares aí, metes Rubiales e. Isto é mais uma arma de arremesso. Olha, eu sei que tu eras um jogador que tinhas as tuas superstições quando entravas em campo e eu queria aqui partilhar uma contigo. eh, que é diferente da maior parte das superstições que nós já ouvimos de jogadores de futebol e que nos chega do Brasil, de um campeão do mundo em 1970, Dada Maravilha, um ponta de lança, alguém que era conhecido por as suas grandes qualidades no futebol aéreo. E antes de falarmos aqui sobre as superstições, vamos ouvir esta
forma e esta técnica que o Dadá Maravilha tinha para se sentir menos pressionado antes dos jogos. Portanto, vamos ouvir e queria ter depois aqui a tua reação sobre isto. Ô Dadá, você tinha alguma técnica para se livrar da pressão, para entrar mais leve em campo? Você fazia alguma coisa antes de entrar no campo e jogar? Tocava uma punhetinha. Hã? Punhetinha. O que é isso? Já tinhas ouvido falar em alguma superstição deste género? Publicamente não, mas já me tinham... Alguns já me tinham dito, né? Eu no Porto aprendi a não fazer amor ao sexo 2 dias antes do jogo, né? Isto é, se o jogo fosse ao domingo, no sábado e sexta-feira era proibido. Então a última vez era a quinta. E manti sempre isto até o último dia da minha carreira. E digo-te uma coisa, Luís, quando houve algumas noites, né, que eu, a sonhar, tive um orgasmo, né? E isto afetava-me psicologicamente. As vezes que isto me aconteceu, as poucas vezes que isto me aconteceu, seja na véspera do jogo ou 2 dias antes do jogo, começas a pensar, é incrível, né? E aconteceu-me isto e agora? Isto é, começas a pensar que o jogo vai correr mal, né? Mas houve muitos ex-companheiros meus que faziam isto, faziam o Dadá, né? Para ficar levezinho, né? Faziam isto, porque o Dadá, a história que conta é que ele fazia isto no balneário, antes do jogo começar. Ah, é? No balneário e tudo? No balneário. Ele vinha do aquecimento e Ia à antes casa de do banho. jogo começar, ia à casa de banho sozinho e aliviava-se. E há uma história que ele conta, em que diz que uma vez há um adversário que o provoca, porque a história dele era conhecida, os próprios adversários sabiam que ele tinha esta técnica, que o provoca e que diz: se fazes sempre a mesma coisa, és um batuteiro, eu queria ver tu conseguires chegar aqui e marcar golos sem fazer instantes. E ele diz que deixou que aquilo lhe entrasse na cabeça e que há um dia que diz: ok, agora vou para o jogo sem fazer nada. E então, na primeira parte, o jogo corre-lhes mal, não toca na bola, não consegue fazer nada. Estão a perder 2-0, na altura estava no Atlético Mineiro, o clube, aliás, onde acabou por jogar há muitos anos e onde foi uma das referências. E na segunda parte, vai para o intervalo, faz o que tem a fazer, na segunda parte volta e marca 3 ou 4 golos e eles acabam por ganhar o jogo. A pergunta que eu fazia a ele é: não te esqueças que quando chegas no balneário ou do aquecimento, tens 3, 4 minutos máximo, né? Para sair. Tinha que ser rápido. Ele falta 4, estás super concentrado no jogo, né? Como é que ele conseguia pensar em algo, ou o que ele pensava para ir rápido, né? Total, tem que ir rápido, né? E o que ele pensava em quê, né? Como é que ele conseguia pensar noutra coisa, noutro extremo, né? Isto é, estás a entrar num jogo de futebol onde estás concentradíssimo e ali em 2 ou 3 minutos tens que mudar para outra coisa e é um campeão, né? Mas faltava o que é que pensavas, né? Como é que ele conseguia mudar o chip de ideias, tão rápido, né? O chip tão rápido, aí está, né? Quais é que eram as tuas superstições quando entravas? Epá, nada disto. Mas tu há pouco falavas aqui de um ponto interessante, ou seja, havia muito esta ideia, antigamente, no desporto de alta competição, não só no futebol, que era prejudicial ter sexo na véspera do jogo, que isso podia deixar-vos muito cansados. E hoje em dia já se eliminou um bocadinho esse tabu, já se percebe que não é tanto assim. Embora na véspera seja difícil no futebol, porque também por norma estão sempre em estágio. Agora, como é que tu há pouco dizias, isso criava-te um peso em cima, tu sonhavas com isso, tinhas até orgasmos quando sonhavas. Como é que tu foste libertando desse lado, dessa pressão, ou seja, dessa ausência de não descontraíres antes dos jogos? Porque no Porto, né, era o que faziam os meus colegas, né? E o que me disseram, né, todos os médicos, o professor
o professor João Bota também disse-me isto, né? Vai ser melhor se não fazes, né? Não é uma obrigação, né? Não, ninguém me meteu uma pistola, mas eu segui aquilo, começou a correr bem, não? Nunca, e nunca mais fiz, nunca, isto é, para o resto da mantive. tua carreira nunca mais... Para o resto, até ao último dia da minha carreira, nunca fiz sexo ou amor, como queiras chamar, 2 dias antes de um jogo. Mantive sempre. E aquelas vezes que sonhei, né, e que tive um orgasmo e acordei todo. Ixi, animicamente afetou-me até ao jogo. Né? Será que vai correr bem? Não vai correr bem? Como é que isto aconteceu? Isto é. Mas claro, ninguém meteu uma pistola na cabeça, né? Só me deram um conselho. Depois, falando com os meus colegas, faziam o mesmo. E como começou a correr bem, era jovem, tinha 18 anos, né? Então aproveitava tudo nos outros dias, né? Nos outros dias era a sério, né? Especialmente quando até conhecer a Isabel, né? A mãe dos meus filhos, a minha querida Isabel, com 19 anos, aquele ano e meio ali, foi aproveita, fazia tudo e mais alguma coisa nos outros dias, né? Tocaste aí num ponto interessante da tua carreira, que são esses primeiros anos de Porto, e continuando aqui neste tema, há uma história que de resto tu contaste no livro, no El Português, que eu escrevi e que tem a ver com esse teu período no Porto e com esta parte das mulheres. E com alguma preocupação que o Porto estava a ter, por ter um jovem jogador na flor da idade, distraído, não é? Com toda essa parte das mulheres. E eu recordo-me, e assim por alto, e depois tu poderás falar sobre isso, que o próprio Jorge Nuno Pinto da Costa, a determinada altura, quis colocar uma mulher no teu caminho que, de certa forma, te acabasse por levar para a cama mais cedo e dar-te algumas regras e poderes dormir melhor para depois te poderes apresentar melhor nos treinos e nos jogos. Como é que foi essa história? Bom, essa história, Luizinha, eu conheço, eu vou. Depois de um estágio ou um jogo da seleção, fui de comboio, com vários jogadores do Porto também, de comboio para o Porto, Lisboa-Porto. E vou fumar um cigarro, onde se podia fumar na altura, que era ali no meio, onde era a casa de banho, e veio uma senhora, eu tinha 19 anos, foi na minha segunda época de futebol do Porto, eu tenho 19 anos e vem uma senhora impressionante e pede-me lume. Olha, pode-me dar lume. Eu sim. Olha, quando olhei, até me assustei, né? Uma linda. E ela dou-lhe o lume e ela, eu conheço de qualquer lado, né? Eu conheço, não sei, não conheço de onde é que eu lhe conheço? Que eu jogo futebol e às vezes sai na televisão, joga futebol, mas joga futebol onde? O ponto crucial é meter conversa e não parámos mais até o Porto de conversar. Isto é, começámos ali uma aventura, uma história, como queiras chamar, e ela era muito mais velha que eu, tinha 30 e tal anos, e eu ganhei tanta confiança com ela que, imagina, fazia uma festa uma quarta-feira na minha casa, né, até às 5 da manhã, quando chegava lá às 9, né, ou se não fosse aquele dia, no dia seguinte, né, eu dizia a ela, ontem foi uma festa tremenda, não sei o quê, tinha confiança, no dia seguinte, chegava lá de manhã, o Arthur Jorge vinha para cima de mim. O Arthur Jorge, o teu treinador. O meu treinador, fizeste festa ontem, sabia tudo. Sabia sempre tudo. Eu, como é que é possível? Até que eu fiz uma armadilha, né? Então contei só a ela, uma mentira, olha. E eu fiz uma festa, não tinha feito festa nenhuma, né? Só contei a ela e é quando o Arthur Jorge, eu assisti-me, né? Entrei em pânico, né? Quem me conta, me dava telefone, depois a partir daí, e ela tinha sempre o meu número, conseguia logo fácil o meu número, na altura não havia telemóveis, era o de casa, eu não o queria ver, desligava, me dava de número, até que uma vez, sabe, umas semanas, ela aparece na minha casa, lá, no portão de casa, e começa-me a pedir desculpa. E é ela que me conta, depois,
a história que era para me protegerem, né? Agora não sei se é para nunca perguntei isto ao Pinto da Costa, né? Mas eu com o Pinto da Costa só às vezes fui lá ter com ele, quando ia para a reunião com ele, não foram muitas, mas bastava-me ele dizer: lá, Paulinho, estás a abusar, né? Para que eu não saísse durante 1 ou 2 meses à noite, né? E porque estava em festas em casa e porque estava-me bem, né? Até conhecer a Isabel, né? Eu conheci a Isabel no final do meu 2º ano e a partir daí acalmei, né? Porque é muito fácil os perigos ali. Isto é, um jogador do Futebol do Porto, na altura, e eu acho que hoje é rei da cidade, né? Eu tinha 18 anos, solteiro, carro, não me faltava nada, né? Isto era tudo fácil, né? O que era fácil é os perigos, né? Igual que perigos. Fácil, perigos, né? De certa forma, tu compreendias que houvesse essa preocupação do Porto, mesmo que fosse feita de uma forma tão intrusiva na tua vida, porque ao fim e ao cabo era quase como teres um espião dentro de casa, não é? Sim, mas se é verdade que eu não tenho dúvidas. Não tenho, porque a estrutura era algo único naqueles anos e eu acho que continua agora, apesar de 2 jogadores hoje, com as redes sociais, já tem que ter muito cuidado, né? Na altura não havia redes sociais, nem telefone, nem móvel havia, né? Isto é. Então era mais fácil sair, arriscar, né? Então a estrutura tinha que estar mais atenta, né? Então onde eu saísse um dia à noite, né? Mesmo no dia de folga, o Pinto da Costa sabia. Isto é, e o meu treinador depois também sabia, os meus companheiros também, quantas vezes fui ameaçado pelos meus companheiros. À quarta-feira já estava proibido de sair pelos meus companheiros, né? Chegasse lá à quinta-feira, né? Eles soubessem, lá, filha da mãe, blá, 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 blá. Começava uma. Porquê? Porque eu era um jogador que se equilibrava, Luís, né? Se eu estava bem, ou muito bem, ganhávamos. Isto era muito mais fácil de ganhar os jogos, como assim foi, né? Isto é, quando estava bem, era. Como é que eu te posso dizer? Quando estava nos meus dias, ninguém me podia parar, né? Ninguém, era impossível, né? Que algum defesa ou defesas pudessem me parar, então é normal que me levassem ao colo, né? Isto é, e todo mundo me protegia, seja o clube, os meus companheiros, isto é, toda a gente me protegia dos perigos, né? Que tinha um jovem de 18 e 19 anos, né? Que era rei da cidade, entre aspas. Tu falaste aí que os colegas que faziam essa pressão, essa proteção e também que estavam em cima de ti. Há uma diferença que tu vês hoje nestes jovens jogadores de agora, com todos os meios que têm, com o facto até de, quando estão em clubes de topo, rapidamente resolverem a sua vida financeira para sempre, num ano, 2 anos, a nível dessa mentalidade, dessa fome, na comparação com a tua geração, ou seja, diz-se muito que os jogadores hoje em dia têm o talento, têm a técnica, têm as condições, mas depois não têm esse lado que os faz comer o mundo. Tu achas que isso é um padrão do jogador de futebol atual? Eu penso, Luís, que hoje ainda falta uma figura nos grandes clubes, porque os grandes clubes, seja em Portugal, seja lá fora, porque os jovens que estão nos grandes clubes têm esta grande possibilidade, né, de, com 18, 19 anos, começarem na primeira equipa e fazer um contrato milionário já e resolverem a sua vida, né? Então, mas há um perigo enorme aí, né, que eu trato disto, e no nosso livro, que é o primeiro autógrafo. Porque de cada 10 talentos portugueses, estamos a falar de Portugal, seja, vamos imaginar, 9 talentos, os 3 melhores do Porto, os 3 melhores do Benfica e os 3 melhores do Sporting. Destes 9, talvez só cheguem 3. Não é? Porque falta ali uma figura ainda para aconselhar estes miúdos a fazerem o que têm que fazer, não saírem da linha quando começarem a ser famosos. Isto é, quando derem o seu primeiro autógrafo. Porquê?
Porque o primeiro autógrafo, a cabeça do miúdo, pode ir para um lado ou para o outro. Essa figura tem de ser alguém que passou por isso. Aí está, estou a Não dizer. pode ser um dirigente que Não, nunca porque como é, está. Porque pode estar lá um psicólogo, mas o psicólogo não deu autógrafos com 16 anos, 17 anos, não é? Tem de estar ali uma figura que desse autógrafos e fosse muito conhecido, e os grandes clubes têm, que seja muito conhecido com 16, 17, 18 anos, não é? Que já não pudesse ir à rua com 18 anos, para explicar àqueles miúdos também, né, que no momento de dar o primeiro autógrafo e não podem ir à rua, isto é, hoje, por exemplo, o João Neves hoje já não pode ir à rua. E há 2 semanas já podia. Hoje, depois do gol ao Sporting, né, e depois a semana passada também fez um bom jogo, hoje já não pode ir à rua. Como é que faz? Como é que, ou melhor, ele para ir tomar um café já é incomodado, entre aspas. Já vão ter com ele autógrafos, né? Se quer estar com a namorada, num bar ou num café, ou onde for, ou ir fazer compras, que a namorada já vem ter com ele autógrafo, dá-me um autógrafo. A vida mudou. Se não estás preparado para isto, ou melhor, se não estás de humor para dar autógrafos, a resposta é pá, deixa-me em paz. E não pode dizer deixa-me em paz. Se quer ir ao cinema, muitas vezes não entra no cinema. Aconteceu comigo no Porto, né? Ia ao cinema a primeira vez, depois nunca mais tentei, e a dar autógrafos já passava 1 hora do filme ter começado, né? Então, isto é, tens de começar a saber viver em casa. E não é um psicólogo que vai dizer a eles, ou João Neves neste caso, o que é que tem que fazer, né? E como é que tem que começar a viver 22 horas ou 21 horas em casa todos os dias. Porque só pode ir à rua se tiver de humor para dar autógrafo. Tudo aquilo, claro. Se não, tem que estar em casa sossegadinho, porque não pode. Ainda cima agora há um vídeo que se ouve do Pedri, né? O miúdo lá, está uma mãe, não sei se viste este vídeo, do Barcelona, ajuda do Barcelona. Sim, agora sim, há pouco Pedro, tempo. eu vi o vídeo. Está o miúdo a bater no vidro, né, com a mãe, por favor, dá um autógrafo. E ele não baixou. E era tão fácil baixar, só havia um miúdo, não era 100 pessoas que estavam ali. Era o miúdo e a mãe, né? Depois estava a baixar, assinava, ele não baixou. A uma pessoa não pode. E a mãe a pedir por favor, e o miúdo, por favor, Pedro, por favor. Um autógrafo, nada, um segundo, né? Tem que dar, né? Então, obrigar estes miúdos a fazerem o que têm de fazer para não se perderem, né? Porque hoje, o miúdo nunca pode perder a humildade. Luís, 99% dos jovens que chegam a profissionais e são grandes craques são de classe média pobre, ou média baixa, né? Se é média baixa, eram humildes, sempre foram humildes, né? Mas por dar o primeiro autógrafo, podem deixar de ser. Está. Então falta ali uma figura nos grandes clubes que os ensine. E então já não vamos aproveitar só 3 de 9. Vamos aproveitar 7 de 9. Craques talentos. O primeiro autógrafo, da forma como tu falas nele, é quase o cálice de veneno. É aquilo que se transforma. É como a roleta russa, né? A roleta russa, sim. Eu tive a sorte, não tinha balas, né? Mas eu passei por isto. A minha cabeça manteve-se humilde. Acho que se bateu mais humilde ainda, que o primeiro autógrafo, depois que era uma miúda, depois do jogo com a Portuguesa de Esportes, passou uma caneta para a mão. Eu assinei paus no chão de escudo, como assinava na escola, não tinha autógrafo. Mas a cabeça pedia para qualquer lado, né? Houve companheiros meus e miúdos que eu sei que chegaram a casa e me cumprimentaram a mãe, já, mãe, eu sou Deus, né? Eu já sou Deus. Um exemplo extremo, mas isto é, transformam-se. Eu, na minha cabeça, comecei, eu não posso falhar esta miúda. Eu tenho que dar mais ainda, tenho que trabalhar mais para não falhar esta miúda que me deu autógrafo. Não é? Depende da cabeça, né? Mas também podia ir para o outro lado, podia chegar ao Monte e dizer, mãe, eu sou o maior craque do mundo, né? Já deu autógrafos.
de lá para cá, do primeiro autógrafo até hoje, destes muitos autógrafos, tiveste muitas conquistas e nunca paraste de ter essa humildade, essa atenção para com toda a gente que está à tua volta. E agora, bem recentemente, tiveste também o maior jogo da tua vida, o maior desafio da tua vida e a maior vitória da tua vida, com o susto de saúde que sofreste e o qual já ultrapassaste. Como é que tem sido a tua vida desde aí? Ou seja, o que é que tu achas que mudou em ti, cá dentro, desde esse momento? Foi um grande susto, não é? Foi as mudanças que tive de fazer, não é? Sabes que o cigarro para mim era, tu sabes, não é? Conheces-me há muitos e muitos anos, fumava desde os 12 anos, então isto ainda hoje, já passou não sei quantos meses e meses, ainda estou a tomar, né? Comprimidos para a ansiedade, ainda me custa, ninguém pode fumar ao meu lado, não. Tens de ter muita força, né? Isto é, nem todos os dias eu tomo 7 comprimidos de manhã e 4 à noite, não é? Bem. E é para rir, né? Mas tens de ter muita força, porque muitas vezes tens de ter uma força tremenda, porque está-te a empurrar para não saíres da cama, né? Às vezes está alguém ali a empurrar-te quando tomas estes comprimidos e não sei o quê, dá qualquer coisa ali para não saíres da cama e para estás ali metido, não sei se é depressão ou o que é, né? Dizem que isto passa a quem teve isto que eu tive, o infarto, muitas vezes estão deprimidos, não é? E eu também tento lutar contra isto não é fácil, né? E no Natal, para mim, foi o pior Natal que eu passei da minha vida, né? Isto é, sabes que a minha mãe faleceu em agosto, foi no dia que isto me aconteceu. O Natal, para mim, passagem de ano, passei em Espanha, mas para sair dentro do buraco, não sei se é que tens de ter uma força tremenda para sair de lá de baixo, né? Então, claro que a minha vida mudou, né? Mas estou aqui rijo, né? Estou aqui rijo. E depois aconteceram muitas coisas boas também. Fui homenageado pelo Atlético, uma homenagem do outro mundo, isto é, a todos aqueles que passaram por isto, muita força, e especialmente aqueles que às vezes parece que estão empurrados para não sair da cama por causa dos compromissos que tomas. Há muita força aí. Temos de ser fortes, né? E levantar-nos logo e pensar em coisas positivas, senão podes estar uma semana na cama sem quereres falar com ninguém e não é fácil, Luizinho, não é fácil. Não. E tu tens essa força, alguém que tem a capacidade de superar os obstáculos, as dificuldades, de procurar a próxima jogada, o próximo golo, e aí nesse aspecto és um exemplo para todos nós. E foi um gosto, mais uma vez, e foi um prazer poder ter aqui esta conversa contigo e ver-te bem nessa luta e nessa luta diária, mas ver-te bem, cheio de energia e cheio de luz, como sempre me habituei a ver-te. Luizinho, sabes que adoro, para mim és como a minha família. Certeza que este teu projeto que acaba de começar vai ser um êxito e estou aqui para te felicitar, seja aí ou seja sem cabra, né? Adoro-te campeão para mim e não imaginas o orgulho que eu tenho em ti, ou melhor, sabes que o orgulho que eu tenho em ti, porque sei onde começaste e onde estás hoje e o campeão que és à frente da câmara, né? Beijinhos, obrigado, adoro-te. Paulo, por ti, só gratidão, muito obrigado, também te Beijinhos. adoro. Foi o Ontem Já Era Tarde, obrigado a todos, um grande abraço, Paulo.